Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e pessoal, finalmente anime Hikaru, o verão em que ele foi de base. Bom, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, particularmente para mim, esse foi o episódio mais dark e com horror de todos, beleza? Porque, sério, na moral, é muito tosco. Tem um momento lá que eu vou cortar, eu vou evitar falar agora. Vamos falar ao decorrer do vídeo, beleza? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando o seguinte: vai ter dois pontos principais. O primeiro é que o Hikaru, ele tá assim mais fraco e a gente pode ocasionar a morte dele, tipo, ele de base, de fato. E por final, aquela cena final do Yoshiki quase indo de base, porque o Hikaru não consegue proteger ele. Não, meu irmão, isso aí foi animal. Tudo isso nesse vídeo, prepara o lanche e vamos pro... Você sabe o que eu vou falar, né? Antes de ir, você sabe. Se inscreve no canal, se quiser. Meu canal de game, lancei um vídeo novo. Picão. E vamos pro conteúdo. Vamos lá, né? O episódio se inicia, eles na casa limpando sangue, tipo, todo mundo nervoso, porque quando os pais chegarem, a mãe chegar, eles vão perguntar, mas a gente pode pular essa parte. A parte realmente que importa nesse primeiro episódio, a gente tem 3 momentos, tá? minha voz quer falhar. A gente tem 3 momentos. O primeiro momento é quando o Yoshiki, ele está na escola. Do nada o Yoshiki está lá olhando pro lado, né? E ele escuta alguém chamando ele com uma faca, fazendo luz no rosto dele, né? Botando iluminação no rosto dele, reflexo, e falando, ei, e na moral, pessoal. E, cara, quando eu vi isso, eu falei, cara, que negócio escroto, que negócio bizarro. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso que eu tô vendo? Meu irmão, sabe o que tá acontecendo? Tem um maluco nu com uma faca chamando a atenção do Yoshiki. E ele pensa que é um espírito. E ele até fica nervoso porque ele lembra o que Hikaru tinha falado pra ele. Que toda vez que um espírito falar com ele, pra ele não olhar. Porque assim faz com que o espírito pregne você. Então se você olhar, ele vai dizer, olha, ele me notou. Aí vai lá e fica preso. Então o Yoshiki nesse exato momento começa a tremer. Pessoal, ele fica tremendo, nervoso. Aí o Hikaru chega e calma. Yoshiki, calma. Ele não é um espírito, ele é humano. E essa cena, meu Deus do céu, quando eu tava assistindo, eu fiquei, cara, isso foi bizarro. Aí quando ele vai lá, pega a faca e vai de base. Logo após isso, o Hikaru, ele percebe um hematoma no seu braço. Algo que foi bem sutil, só foi quando ele estava chegando perto, o pessoal bateu, ele acabou se machucando, mas ainda não cicatrizou, tipo, o hematoma ainda está doendo. Isso mostra que o fato do Hikaru ter passado aquele mini osso, né, ou sei lá, a essência dele mesmo, para o Yoshiki, para o seu amigo, fez com que ele ficasse mais fraco. E isso vai vir à tona, isso vai ser prejudicial para ele no final desse episódio. Antes de a gente terminar esse primeiro ato do episódio, a gente também tem uma informação muito importante da Asa, né? A Asa, ela fala que aquele homem que estava lá fora no ginásio, ele carregava algo muito pesado dentro dele, como se fosse um espírito maligno, algo ruim. E é esse mesmo sentimento que ela tá sentindo pelo Hikaru. E ela pega e fala, Hikaru, eu tô sentindo a mesma coisa, você tem algo ruim dentro de você, tem algo carregado você. Aí ele pega e fica brincando, fica todo errado, e ela pega e vai embora. Então, pessoal, na moral, a Asa, eu tô muito mais preocupado com a Asa de meu irmão, essa menina, ela tá sentindo as coisas acontecerem e meu pessoal tá cagando pra ela, mas ela claramente tem um sentido apurado pra essas coisas espirituais, né? Enfim, a gente logo parte agora pra biblioteca pra contar um pouco da história de Mitsura e vamos pro ato 2. Já na metade do episódio, dentro da biblioteca, o Hikaru e o Yoshiki eles estão pesquisando para saber mais sobre o próprio Hikaru, até essa mulher aparecer. Ela é, novamente, né, a filha da Matsura, que é aquela veinha que o Hikaru levou de base. O que acontece é que ela conta pra gente sobre a lenda, né, ou melhor dizendo, faz parte da cultura dessa região do deus Nounuki. Esse deus Nounuki era um deus de sorte e trazia muita coisa boa. Até um certo momento, o vilarejo ficar com fome e ele trouxe maldição. Ou seja, ele passou de ser um deus de coisas boas e
começou a trazer maldições para as pessoas. E desde então ninguém mais sobe a montanha por causa desse deus No-Unuki. Então, aparentemente, tanto o Hikaru quanto o Yoshiki, eles ficam nessa tese. Eles ficam, peraí, então será que esse deus da montanha sou eu, Hikaru? Será que sou eu esse deus da montanha? Enfim, então fica aí nessa questão o Hikaru Yoshiki pensando se ele é ou não essa entidade. E aí, após isso, a gente corta, né, já pra de noite e mostra o Tanaka. E cara, que finalmente esse maluco apareceu. O Tanaka, ele tá andando, pessoal, e indo em direção ao Yoshiki. Eles acabam passando um pelo outro. O Yoshiki só olha assim e fala, esse cara é novo aqui, eu nunca tinha visto ele. Só que o Tanaka pede pra ele parar, porque o bichinho dele começa a ficar nervoso. E quando ele chega, ele começa a perguntar, sabe sobre o quê? Sobre sexo. Não, sobre sexo não, cara. Deve estar com o cozinho bom de lamber agora, né? Ele começa a perguntar sobre qual é a melhor coisa pra ele comprar, já que ele tá viajando. Porque ele, tipo, pra pegar de lembrança, o que é que eu posso comprar? Aí o Yoshiki fala, você pode comprar isso, cogumelo, enfim, começa a dar umas dicas lá. Mas o mais importante é que essa relação dos dois só deixou mais claro que o Tanaka, ele já estava desconfiando do Yoshiki. Ele pega e fala, tem alguma coisa com aquele garoto, né? Ele acaba saindo assim, o esquilinho ficou viçando pro lado dele, mas depois tem alguma coisa com aquele garoto, tem alguma coisa pregnada naquele garoto. Enfim, e agora a gente vai pra parte mais obscura, quer dizer, tipo, aquela parte da escola foi bem macabra, mas a parte é realmente surreal, é surreal. Vamos pro último ato do episódio. Essa parte agora é o seguinte, tá? O Yoshiki e o Hikaru, eles estão comendo, estão almoçando, né? Tomando café, na verdade, de manhã. E o que acontece? Do nada, um espírito aparece atrás do próprio Hikaru, né? E o Yoshiki está vendo isso. Ele começa a ficar nervoso porque aquilo, vê o espírito vai pregnar em você. Só que o Hikaru, ele começa a falar, Yoshiki, fique calmo, e ele fica gritando, vem, pra o espírito ir em direção ao Hikaru, e de fato ele vai, de tanto ele chamar, ele acaba indo, só que aquilo, pessoal, o Hikaru, ele tá mais fraco, devido a ter tirado uma parte dentro dele pro seu amigo. Então, tipo, ele tirando essa parte, ele não consegue mais eliminar uma pessoa com mais facilidade, a sua regeneração também está debilitada, e consequentemente, o Hikaru, ele acaba se lascando devido a esse espírito maligno. Os dois começam a correr pra fora da porta, não consegue sair. O Hikaru tá quase morrendo, caindo pelos pedaços. O Yoshiki também todo nervoso, cai no chão. Do nada, tudo fica escuro e aparece uma velha. Do nada, aparece uma velha e acaba o episódio. Eu fiquei puta que me paraiam. O que aconteceu nesse episódio, meu irmão? Não tô entendendo mais nada. E aí que a gente encerra o capítulo mais recente de Hikaru. Bom, opinião sincera. Matheus, o que é que tu achou? Pessoal, é aquilo. De todos os episódios, esse foi o que eu mais gostei. Não só pelo fato do horror, mas foi o que eu mais saí, tipo, sem entender nada. Com o desfecho desse episódio, eu fiquei, não entendi nada do que aconteceu. Porque todos os outros acabava você meio que tipo, vamos lá, ele levou a facada, ele não morreu. O Tanaka chegou na vila, então ele vai começar a investigar. Então você tinha uma noção do que ia acontecer. Nesse episódio, não. E nesse episódio, aparentemente, esse final parece que foi uma miragem, foi um sonho, uma alucinação do próprio Yoshiki, né? Tava viajando. Mas o que tem a ver aquela velha salvando ele? Será que realmente o Hikaru foi atacado, ele ficou vivo? Enfim, não sei. E aquilo, tem mangá, o pessoal já fala que tem mangá, já terminou o mangá, só que eu não vou ler porque eu quero realmente ter a primeira experiência com vocês aqui. Então eu acredito que foi parte de uma alucinação, alguma coisa bem viajada que aconteceu com os dois, né? Então vai saber o que aconteceu. Mas é isso, estou gostando bastante desse anime. Tem aquela putaria, tem viadagem, mas, cara, isso é o de menos, é muito tranquilo e o anime é fenomenal. E até estão parando, né, de ficar se agarrando os dois, beleza? Mas eu queria que vocês deixassem aí embaixo nos comentários a opinião. O que é que estão achando? Quer que eu traga mais de Hikaru? Pô, só tá eu falando desse anime. Que preconceito aí, só eu tô falando dele aqui no YouTube, Bota aí embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e se inscreve no canal se quisesse. Eu já falei pra se inscrever no canal se quisesse, né? Tá vacilando. Falou!